No vídeo de hoje eu quero te mostrar a estratégia, o racional que eu utilizei em uma das minhas entradas. Quero te mostrar aqui o passo a passo que eu analisei, o que eu verifiquei. Você pode ver aqui embaixo, ó, as entradas do dia de hoje. Vou mostrar essa entradinha do Shao, do ouro para o USD. Vou te mostrar o racional e eu quero que você aprenda, entenda e evolua junto comigo. Caso você não me conheça, meu nome é Edson e meu objetivo aqui é te ajudar a mudar sua vida com o mercado financeiro. E o objetivo desse canal é exatamente isso: fazer você evoluir, fazer você entender o mercado de uma forma fácil e prática. O gráfico que eu opero é 5 minutos, mas eu precisei fazer uma análise. Eu normalmente faço análise mais macro para entender o que o micro está fazendo em direção ao macro, para poder pegar as minhas operações na mesma direção. Por que isso, Edson? Porque isso vai facilitar muito o movimento do mercado. Foi uma coisa que eu aprendi, foi uma coisa que eu entendi com muita dor aqui dentro do mercado, que é muito melhor você ir a favor da tendência principal, a favor do movimento principal, ou seja, dos times maiores, H1, H4. Isso não quer dizer que você precisa operar de fato esses times maiores, mas você pode utilizar eles para executar uma operação no time menor. E é isso que eu quero te mostrar aqui. Qual era o racional da minha lógica aqui? Olhei para H1, vi que em H1 ele está se formando assim um canalzinho, ó. Em H4 também pode ficar até mais fácil, um canalzinho de alta, onde ele basicamente pegou numa região de topo, ou seja, no topo do canal, e tinha uma alta probabilidade de vir buscar o fundo do canal. Porém, isso não é garantia. Deixa eu até mostrar para cá aqui. Isso não é garantia que ele iria vir buscar. Mas para isso precisava encontrar boas análises, bons conceitos para buscar essa operação de venda. Nesse momento, o movimento do mercado é de alta, tendência de alta, como você pode analisar aqui, ó. Fundos menores do que o fundo anterior, ou seja, topos maiores do que o anterior, e assim o mercado está se movimentando de alta. Aqui estamos em H4. Em H1, ó, a gente podia analisar, vou até voltar o replay aqui para a gente conseguir analisar juntos qual foi a lógica total da minha entrada. Então, nesse momento, o mercado apresentou uma potência de alta e nesse exato momento ele estava aqui, ó, lateralizando, fazendo meio que uma mitigação de baixa, ou seja, estava pegando forças, pode até estar pegando força para poder continuar uma alta. Esse é o movimento esperado dele. Porém, como ele fez esse movimento de alta e basicamente tentou novamente romper essa região e falhou, ó, falhou topo, eu imaginei que ele poderia vir buscar essa zona daqui, a zona de baixo do canal. Seria um alvo que ele poderia vir buscar. Além disso, ó, vamos lá, estudei uma análise mais macro para a gente poder ter uma noção da possível entrada. Analisando friamente, a gente pode traçar uma FIBO daqui para baixo até o topo, e nesse exato momento a FIBO não tinha pegado ainda na zona de 50%. Então ele poderia também vir buscar a zona de 50, a de 61 antes de continuar a nossa tendência de alta. Ou outro cenário, ele poderia simplesmente romper essa linha de tendência de baixa e cair com tudo. Ele poderia fazer esse movimento antes de subir. Então, essa foi minha análise mais macro. Agora a gente precisa cair para o tempo gráfico de operação para poder pegar aquele melhor momento onde o gráfico poderia tocar na minha região. Até agora eu acredito que esse conteúdo merece a sua inscrição. Relaxa que a gente vai ainda se aprofundar aqui, mas se inscreve aqui no canal para você, principalmente para você crescer ainda mais, entender o Forex de uma maneira mais simples e fácil para você acompanhar todas as estratégias que eu vou passar aqui nos próximos vídeos. Então vamos lá. Aqui nesse momento, ó, o mercado está fazendo uma estruturazinha de baixa. Você está vendo aqui? Ele está vendo uma estruturazinha de baixo e eu queria executar uma operação no ponto onde ele me desse uma melhor chance de retorno, ou seja, onde ele ia sentir a zona e basicamente voltar para buscar novamente a zona de suporte e continuar descendo. E qual foi a zona que eu procurei aqui? Ele tinha esse bloco aqui, ó, esse bloco todo que ele poderia parar, ou seja, ele poderia encontrar uma pressão aqui neste exato momento e executar sua operação, ou seja, ele poderia tocar num ponto desse e sentir o bloco e continuar caindo. E foi exatamente isso que eu fiz. Coloquei aqui na minha região, mais ou menos por aqui, se eu não me engano. O stopzinho aqui foi um stop de um take de duas vezes mais ou menos, onde o preço foi lá, tocou, ó, lá no meu ponto, sentiu a zoninha, ó, e caiu firmemente, ou seja, numa direção. Então, quando vem direto, ó, aqui eu tô na minha corretora, quando vem direto a execução é muito da hora, ou seja, sem sofrimento nenhum. Pode ver que o mercado começou depois a ficar embaralhado, porque aconteceu aqui no
fictícia. E uma coisa muito legal é o nível de spread dessa corretora. Você tá vendo aqui a taxa de entrada, para quem já opera aqui no mercado sabe como é muito importante. Eu que opero ali mais scalp ali, ou seja, operações curto prazo, isso aqui é da hora e é muito importante para quem opera scalpzinho, ou seja, operações rápidas, tem um spread pequeno e principalmente tem um suporte da hora. Essa corretora é o que eu estou utilizando. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você abrir conta nela, testa na conta demo para você ver como funciona. Depois eu vou criar um vídeo específico mostrando ela todo o funcionamento dela, mas ela é muito legal, principal. Suporte. Eu já tive algumas coisas que eu resolvi com a corretora que foram muito interessantes. Por quê? O suporte é o que faz a diferença. É quando a gente vai ter dúvida, porque a gente vai colocar o nosso dinheiro aqui dentro. Como a gente coloca o nosso dinheiro aqui dentro, tem que ter um suporte da hora, um suporte que lhe atenda e responda rápido as suas dúvidas. Outro ponto aqui, ó. Então, analisando ainda aqui o nosso par, deixa eu voltar aqui pra gente, a gente pode observar que ele estava numa tendência de alta, apesar de estar numa tendência de alta, como eu estava analisando com vocês, você pode, como a gente opera micro, opera no tempo gráfico menor, deixa eu até voltar aqui para mim, tempo gráfico menor, a gente precisa pegar movimentações. Quando o macro e o micro estão na mesma direção, perfeito. Nesse cenário aqui que eu peguei, foi um pouco mais arriscada, por quê? Porque a gente está em tendência de alta. 1 hora, 4 horas estão em tendência de alta. Logo, eu quis pegar um provável movimento que o mercado iria fazer de recuo para poder depois novamente subir. E como ele tinha bastante margem para trabalhar nessa região, ele pode futuramente vir buscar ainda esse ponto. Só que como eu trabalho para operações curto prazo, pega aqui, esse meu ponto saiu bem rápido, ou seja, em 30 minutos, 40 minutos, minha operação já finalizou, de fato. Eu quero pegar movimentos curtos. Então, com isso, eu consigo pegar esse tipo de operação. Claro que é um pouco mais arriscada, porque estou contra a tendência principal. Por isso tem que ter um pouquinho mais de cuidado, análise e pegar no momento certo aquele tipo de entrada. Inclusive, aqui, ó, um ótimo tipo de entrada que provavelmente o mercado pode vir buscar, provavelmente amanhã, nos próximos dias. Deixa eu tirar aqui o replay para a gente acompanhar, ó. O mercado pode claramente vir buscar essa linha de tendência e vir buscar essa zona daqui para tocar nessa região, tocar assim, ó, nesse estilozinho aqui, ó. Ele vem, acompanha aqui, sobe, aí vem dá essa furada nesse ponto para pegar o stop da galera e depois, ou até mesmo pode até romper um pouquinho aqui para pegar o stop da galera que tá aqui e depois sobe com tudo aqui, ó, sobe com tudo. E aí você poderia operar aqui. Vou ficar de olho para nos próximos dias também pegar esse tipo de entrada. Outro ponto importante aqui, que no começo da minha jornada aqui no Forex, por não entender bem como ele funcionava, eu perdi bastante dinheiro. Por isso, eu vou deixar esse conteúdo aqui, ó, mostrando, cadê? Vem pra cá. Mostrando aqui para você acessar esse vídeo e entender como eu perdi muito dinheiro no começo da minha jornada, porque eu não entendi alguns pontos importantes e eu quero que você blinde-se disso para você também não perder. Entender muito bem como funcionar e o que é o Forex vai fazer total diferença no decorrer da sua trajetória.